Olá, tudo bem com vocês? Que a graça do Senhor Jesus possa estar com todos nós. Tem um assunto que eu já falei no canal algumas vezes e vou falar de novo, e mais tarde vou falar de novo, porque é um assunto importante. Não adianta nós comentarmos o assunto só uma vez ou duas. De vez em quando temos que trazer esse assunto de volta à pauta do nosso programa, porque existem novas pessoas assistindo os vídeos, é necessário a repetição para que nós possamos aprender cada vez melhor. Então, vamos falar sobre o inferno, a doutrina do inferno. Não vamos falar de maneira profunda por causa do nosso tempo, mas a internet disponibiliza muita coisa importante sobre o assunto que você pode estudar de maneira vasta, alguém estuda de maneira calma e pega todo o material o máximo possível para você chegar às suas conclusões. Eu vou falar o que a Bíblia diz sobre o assunto. Primeiro, nós sempre mencionamos que devemos começar a falar de um assunto pela parte que nós conhecemos, depois pela parte que nós desconhecemos. Então, houve já na Terra, houve já na história humana uma destruição global feita por Deus? A resposta é sim, né? O dilúvio. O dilúvio lá em Gênesis está registrado como foi. As pessoas, na sua grande maioria, infelizmente, rejeitaram a misericórdia de Deus e morreram. Bom, a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui é: o dilúvio era um lugar ou ele era uma condição? O dilúvio era uma condição. Deus não criou um lugar para que o dilúvio acontecesse. Ele aconteceu no planeta todo. Existem provas científicas hoje bem claras de que o dilúvio aconteceu no mundo inteiro, no planeta inteiro. Então Deus não construiu um lugarzinho lá para fazer com que a humanidade ímpia fosse destruída. Então, baseado no que nós conhecemos, nós partimos então para o que nós desconhecemos. Deus criou um lugar chamado inferno para que as pessoas sejam castigadas. Bom, você pode ler lá em Gênesis, no começo, os 2 primeiros capítulos, até o capítulo 3, que fala da criação, e com detalhes, nós vemos que Deus criou no primeiro dia, que Ele criou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, e no sexto, no sétimo Ele descansou. Então, Deus não criou o inferno, não está ali. Vamos começar por aí. Tá? Quando nós vamos assistir um filme, ou quando nós vamos ler um livro, apenas 2 exemplos, nós temos que começar do começo, óbvio. Né? Você põe uma criança na escola, ela no começo da faculdade, e depois ela vê um pouquinho do primário, ou um pouquinho do segundo grau, que hoje tem até outro nome, ela não vai misturando assim, não. Vai em ordem, do começo para o fim. Então, quando nós citamos isso, por exemplo, o que eu acabei de falar, olha, na criação do mundo não é citado que Deus criou um lugar chamado inferno. Aí a pessoa vai lá no Novo Testamento, pega um texto, ou 2, que seja, aparentemente, que Deus criou o inferno. Mas tá vendo? Ele criou. Ué, mas por que você não mostrou lá em Gênesis? Quando eu te apresentei Gênesis, por que você não me mostrou ali? Ali foi criado o mundo. Ali foram criadas as estrelas, etc. Está tudo ali, registrado ali. Por que você vem falar Deus criou o inferno, então depois, no tempo posterior? A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia não diz nada. Só que,
por causa do nosso tempo, eu vou partir para uma parte mais importante do estudo. Eu queria ficar aqui facilmente 2 horas falando com vocês sobre o assunto, e porque ele é muito esclarecedor, né? É uma doutrina falsa, é uma doutrina que já era pregada por pagãos, é doutrina de Babilônia, do Egito, muito semelhante, né, ao mundo dos mortos. Essa expressão mundo dos mortos já tinha no paganismo muitos anos antes de Cristo, ok? Até antes de Moisés já existia essas doutrinas, né, do mundo dos mortos. Era uma forma dos reis se apoderarem das pessoas, né? Porque a pessoa fala, bom, agora eu morro. Imagina um escravo, um exemplo. Um escravo fala assim, agora eu vou morrer, mas pelo menos eu me livro dessa vida maldita de escravidão e de humilhação. E aí os reis falam, não, jamais. Na outra vida, você continuará sendo meu escravo. Você trata de se comportar, porque senão na outra vida, você vai ter uns castigos assim, piores ainda. Sua vida ainda vai ser pior do que essa daqui. Então, é uma forma de dominar a mente dos homens, né? E Satanás aproveita, então, dessa história, com E, né? História, na verdade, para poder escravizar os homens. Qual a relação que nós podemos ver entre a doutrina do inferno e o caráter santo e amoroso de Deus? A relação é zero. É zero. Porque, como eu já disse aqui, uma pessoa ímpia morre aos 30 anos de idade. E Deus, para mostrar que Ele é justo, vai castigar essa pessoa para sempre. Isso é justiça. Esse é o caráter de Deus mostrado na Bíblia. Há perguntas na Bíblia feitas pelo próprio Abraão. Senhor, o Senhor vai pegar o justo e o ímpio e vai dar para os dois a mesma sentença? Não. Lá, antes de destruir Sodoma e Gomorra? Não. Deus o faz. Né? Aí temos textos assim na Bíblia. Cada um vai receber conforme as suas obras. Outro texto. Ao que muito foi dado, muito será pedido. E ao que pouco foi dado, pouco será pedido. Então, a pessoa que se perder, ela vai pagar conforme as obras dela. Não vai ser igual a pena não vai ser igual para todos. A morte, o castigo não vai ser igual para todos. As pessoas, outra coisa, elas são mortais. Elas vão morrer uma hora, no meio desse castigo. Haverá o lago de fogo, que às vezes é chamado de inferno, por causa da tradição do homem, tem problemas de erro de tradução. Agora, eu não posso, e eu sou contra isso, de falar assim, olha, se você quer entender mesmo esse assunto, você tem que estudar hebraico e tem que estudar grego, senão você não vai entender. Eu creio que seria muita injustiça de Deus, né, colocar a nossa salvação, a nossa forma de pensar, na mão de uma meia dúzia. Eu não sei hebraico, eu não sei grego. Eu vou ter que depender de homens que saibam, para que eles falem para mim o que eu tenho que acreditar. Então, não é preciso. Mesmo a nossa Bíblia em português, quando você pega a doutrina do inferno, ela está cheia de contradições. Tá ok? Então, por exemplo, o que vai queimar, de acordo com a palavra de Deus, é o corpo da pessoa. Não é um suposto espírito que seria um segundo corpo. As pessoas inventaram, isso não foi cristão não, tá? Muito antes do cristianismo sequer ter uma promessa, vamos dizer assim, já existiam pessoas que acreditavam nesse espiritismo, né? Que o espírito tem língua para falar, o espírito tem olhos, estou falando do espírito do homem, eles dizem, eles acreditam, tem todo, é um corpo duplificado, né? Tem esse corpo de carne e tem aquele corpo lá
que faz as mesmas funções. Fala, respira, come. Né? Você vai no Dia das Crianças no cemitério, está cheio de pedaços de bolo que as pessoas levam para os espíritos das crianças comerem. Não é? É minha história isso? Não. Está chegando aí, outubro, chegando. Vai no dia 12 de outubro no cemitério. Vê se não vai achar doce, pedaço de bolo lá. Você vai achar. Por quê? Porque é para os espíritos das crianças comerem. Então, todo esse paganismo, né? Essa mistura de coisas estranhas, né? Então, é, aquele que acredita em Deus, acredita que o espírito vai vir lá do céu para vir no cemitério comer um bolo cheio de formiga, exposto ali, né? E o, sei lá, outro que talvez nem acredite que os filhos sejam salvos, vem ver um filho de um ateu e ele resolve pôr um bolo lá também. Então o filho dele vai vir não sei de onde, né? E vai querer comer bolo. Olha, eu já dei aula para uma mulher, ela se dizia ateia, não acreditava em Deus, mas acreditava que depois da morte existia vida. Né? Baseado em que ela acreditava nisso? Tá? Então, em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, olha, se teu olho te escandalizar, arranca-o, joga para longe. Porque é melhor que você vá para o céu, te faltando um olho, do que ir para o inferno, entendeu? Com o olho e tudo. Então, Jesus deixa claro, ele pode ler Mateus, eu não vou falar detalhes agora, mas veja em Mateus capítulo 5, Jesus deixa claro o que vai queimar no lago de fogo e enxofre. Será o corpo da pessoa, o corpo vai queimar. Ela tem que estar presente ali. Não tem um espírito que vai queimar. Porque esse espírito que o paganismo inventou, ele é simplesmente assim, uma obra-prima maravilhosa. Ele não queima, ele entra na água, não se molha, ele respira embaixo d'água, ele atravessa paredes, ele viaja lá do céu para a terra num instante, né? Morre uma velhinha de 90 anos, aí tá lá no velório dela lá, ninguém fica com a velhinha sozinha, fica com medo que o corpo dela, de repente ela se mexa, e aí a pessoa sai correndo, porque depois de morto a pessoa se tornou um fantasma. Da onde vem isso? Dos filmes, né? Dos filmes de terror. A pessoa morreu, se tornou magra, daí você tem que sair correndo. Olha, é uma bagunça só essa doutrina do inferno. A Bíblia deixa claro, depois que a pessoa receber a segunda morte, depois que a pessoa for ser julgada e condenada, e o juízo for executado, ela deixará de existir. A Bíblia tem vários textos dizendo que a pessoa deixará de existir. Deixar de existir quer dizer deixar de existir. Agora, voltando a Deus, a sua maneira infinita, a sua maneira sábia de governar as coisas, você crê que Deus daria um território para Satanás eternamente? Satanás ele vai ficar lá blasfemando meu nome por toda a eternidade, junto com os ímpios, blasfemando meu nome dia e noite, sentindo dor lá por toda a eternidade, e isso me dá um prazer. Você consegue Deus olhando assim, mas que prazer ver essas pessoas queimando eternamente. Olha aquele ali, aquela menina ali, ela foi uma prostituta, ela morreu com 15 anos de idade, ela já está queimando faz 1 bilhão de anos. Como eu sou justo, como eu amo o pecador. Consegue conciliar essa ideia satânica, injusta? Lá em Apocalipse diz assim, Deus vai enxugar todas as lágrimas, não haverá mais pranto nem dor, não haverá mais. Não é assim, não haverá mais pranto entre nós, mas haverá pranto lá no lago de fogo e enxofre, no suposto inferno, né? Vai ter lá, Deus vai fazer o inferno. A Bíblia não dá, nunca, jamais, nem palidamente a Bíblia diz que Deus preparou um lugar
chamado inferno. Ok? O lago de fogo e enxofre é igual ao dilúvio. Ele vai vir, vai chover fogo da parte de Deus. A Bíblia até nisso fala. Vai chover fogo da parte de Deus e vai consumir os ímpios. O que quer dizer consumir? Consumir, deixou de existir. Você chega em casa, a sua mãe fez um bolo. Aí você chega em casa e vai comer. Mãe, cadê o bolo? Ah, foi consumido. O que quer dizer isso? Que ele está lá ainda, tem um pedaço, ele existe? Não. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, olha o texto. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, está escrito lá. Quando Jesus vier, ele vai, a besta vai estar lá, chamada nesse texto de Nico, o homem do pecado, que todos sabem quem é, né? O homem do pecado, quando Jesus vier, diz que ele vai ser exterminado pelo sopro da boca de Jesus. O que quer dizer exterminado? Acabou de se vira pó. Não vai sobrar nada. Não vai ficar num lugar lá por séculos e séculos e sofrendo. Quando a Bíblia fala assim, mas a Bíblia diz assim, olha aqui, ó, o fogo que nunca se apaga, o verme que nunca morre. Isso aí quer dizer assim, nunca morre até o fim, né? Quer dizer assim, não morre antes de pagar a pena. Ele vai pagar a pena até o fim. Mas ele, lógico que ele morre. Primeira carta de João, 5, verso 12. Quem tem um filho, quem tem o filho, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem a vida, em lugar nenhum. Não tem a vida eterna, em lugar nenhum. Vida eterna é um presente dado aos justos. A vida eterna não é um presente, o mesmo castigo que seja dado também aos ímpios. Não tem como. Apocalipse, você pode ler no verso 21, para que a pessoa viva eternamente, ela precisa comer do fruto da árvore da vida, para ela viver eternamente. Quem não comer não vive eternamente. Você lembra lá? Adão e Eva, Deus colocou 2 querubins guardando o caminho que levava até a árvore da vida, porque senão eles iam comer e iam viver para sempre em pecado. E não era isso que Deus queria. Eles precisavam morrer, porque o corpo ia ficar todo degenerado, cheio de dores. Imagina se Adão existisse hoje, com 6.000 anos de idade, e estava vivo porque ele come o fruto, todo, a aparência toda desfigurada. Imagina que sendo horrível que seria, né? Então, preste muita atenção no que a Bíblia fala. Essa doutrina do inferno é totalmente contrária ao que Deus ensina. Em Salmo, termino dizendo, em Salmo 136, diz assim, Salmo 103, é um dos meus favoritos, diz assim, o Senhor não repreenderá para sempre. Está entendendo? O Senhor não, negativo, repreenderá para sempre. Deus nunca nos estimula através do medo. Eu vou criar uma doutrina de medo. Se a pessoa não aceitar meu amor, pelo menos ela aceita o medo. As pessoas que têm medo, servem a Deus por medo, elas finalmente vão se perder. O medo não gera amor. E para ser salvo, você precisa amar a Deus. Se você não ama a Deus, não é pelo medo que você vai ser salvo. João diz assim, o perfeito amor expulsa o medo. Cuidado com essa doutrina. Ela vai destruir a sua ideia a respeito do santo caráter de Deus. Ela vai destruir o teu próprio caráter, você vai ficar uma pessoa insensível. Né? Você sabe, por exemplo, vamos dizer que sua mãe morreu em pecado, não aceitou Cristo como Salvador. Como que você vai ficar feliz ao lado de Cristo, sabendo que sua mãe está aos berros lá, com dores, queimando? Imagina, nós estamos num culto a Deus e ouvindo os ímpios blasfemando. É a mesma coisa que você ir numa igreja e ficar do lado de fora o pessoal tocando funk bem alto. Como é que vai ser um culto agradável? De forma alguma, não é? É uma pena que muitos se apeguem a essa doutrina de Babilônia, essa doutrina pagã e essa doutrina que destrói o caráter. Por favor, deixe o seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito,
Compartilhe esse vídeo porque muita gente acredita nessa mentira e elas precisam ser despertadas para a verdade. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Que Jesus possa nos guardar de todo mal e de toda mentira. Amém.